Olá, caros alunos, um enorme prazer estar aqui com vocês para trabalharmos a nossa primeira aula de contabilidade aplicada à administração. Eu sou o professor Regis Garcia, doutor em Ciência da Informação pela Unesp, mestre em Contabilidade com ênfase em Finanças pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Controladoria e Gestão Financeira pela FACAR, especialista em Contabilidade Gerencial e Societária pela UEL e executivo de empresas. Nós trazemos para vocês essa importante disciplina que faz parte do conjunto de disciplinas fundamentais para vocês, administradores de empresas ou futuros administradores de empresas. Por quê? Porque a contabilidade ela é a ciência responsável pelo controle patrimonial das empresas. E vocês vão se utilizar das informações desta área para tomar as decisões, para fazer os seus planejamentos, para fazer as suas análises, as suas avaliações de negócios, além de outros aspectos que nós vamos ver aí no decorrer da disciplina, tá ok? Vamos ver a distribuição de nossas aulas? Vejam aí. Então, primeiramente, a aula de hoje, nós trabalharemos com a parte básica e conceitual da contabilidade. Vamos trabalhar com o seu conceito e também com a sua finalidade. Na aula que vem, nós vamos trabalhar um item importantíssimo para a informação das empresas, que é a escrituração contábil, o registro dos fatos contábeis. Se eu não registro, eu não tenho como levantar aquilo que nós veremos na aula de número 3, demonstrações financeiras, que representam o produto final da contabilidade, e é justamente com esse produto final que vocês mais lidarão na realidade de gestores organizacionais. Por quê? Porque é a partir das demonstrações contábeis que nós vamos entender, que nós vamos verificar, que nós vamos analisar como está o patrimônio e o resultado das entidades. Tá ok? Muito bem. A contabilidade, ela se enquadra como uma área da gestão organizacional, ela faz parte do processo de controle patrimonial, não apenas a contabilidade, mas os demais relatórios que dão assessoria a essa área da empresa, que cuidam do controle, enfim, de informações contábeis. Ela, ao lado dessas demais áreas, é responsável, então, por evidenciar para o usuário externo como está o patrimônio de uma entidade. E é muito importante que isso seja feito de uma forma correta. Vocês que trabalharão com as demonstrações financeiras precisam entender como elas são estruturadas, precisam entender pelo menos os aspectos básicos da escrituração que geram essas demonstrações e precisam entender de onde veio esta área, por que ela atua nas empresas e qual a sua importância, a sua finalidade para a gestão das organizações. Então nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com todos esses conceitos, tá ok? Então vamos lá, próximo slide. Tá aí o fortalecimento do nosso tema de hoje, conceitos e finalidade da contabilidade, certo? E obviamente focada no uso dessas informações pela administração. Vamos lá entender um pouco sobre a origem desta importante área. Olha, a origem da contabilidade, ela se dá há muitos e muitos anos, como vocês verão em um vídeo daqui a pouquinho. Antes mesmo de nós conhecermos a sociedade tal qual nós a conhecemos hoje, já haviam indícios de controle patrimonial. Já haviam indícios de que o homem, de uma certa forma, buscava controlar o seu patrimônio. Obviamente que aqui nós temos uma contabilidade rudimentar, né? Uma contabilidade que seria o início daquilo que nós temos hoje como uma contabilidade propriamente dita. Ela começou a tomar um corpo teórico, ela começou a ser entendida como uma área por volta do século XIII
principalmente na Itália. Século XIII, principalmente na Itália. Sendo que, a partir desses primeiros ajustes feitos nos controles das empresas, no sentido de melhorar o controle patrimonial, nós chegamos então ao século XV com uma obra importantíssima, escrita por um frei, chamado Frei Luca Pacioli, que mudou, a partir daí, todo o sistema de registro contábil das organizações, e também esta forma até hoje é utilizada, como vocês verão, não apenas nesse vídeo, mas num vídeo subsequente, sobre o método das partidas dobradas. Por quê? Porque é o método que hoje é utilizado para se fazer o registro dos fatos contábeis. Tá ok? Então o que nós vimos até aqui? Primeiramente, que a contabilidade é importante para vocês, administradores de empresas, porque vocês se utilizarão dos seus demonstrativos financeiros. Nada melhor do que saber, pelo menos a estrutura básica, para nós termos segurança no uso dessas demonstrações. Por isso, a contabilidade é importante e fundamental no curso de vocês. Nós vimos que a contabilidade, ela vem desde os primórdios da humanidade, até mesmo antes da estrutura social que nós conhecemos hoje. E vimos também que o seu desenvolvimento se deu entre o século XIII e o século XV, fazendo com que, a partir do século XV, fosse utilizado o método das partidas dobradas. Bem, para entender melhor esta evolução, para entender melhor este conceito, nós vamos ver um vídeo e voltamos daqui a pouquinho. Bom vídeo a todos! Dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. O homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao contar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos. Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. Os séculos passam. Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu e com ela um povo que deixou seu legado até os dias de hoje, os egípcios. O papiro, colhido às margens do grande rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Dos portos de Tiro e Sidom, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica vieram os romanos. Nascia o maior e mais desenvolvido império da antiguidade, que se expandiu por toda a Europa, norte da África e Oriente Médio, conquistando povos e nações, levando a paz romana e o que se pode chamar de um sistema jurídico de contabilidade organizado. Mas impérios nascem, crescem e morrem. E com Roma não foi diferente. Hordas de bárbaros invadiram a península. Os sons das batalhas ecoavam por todos os rincões. Era a queda do Império Romano. O tempo não para. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos avançar alguns séculos. Vamos para o final da Idade Média e para o Renascimento. Os árabes, ao invadirem a Península Ibérica, trouxeram obras manuscritas de contabilidade que muito influenciaram o comércio na velha Europa. Comércio este que floresceu nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa. Os comerciantes necessitavam de uma escrituração capaz de refletir os interesses dos credores e investidores e que era, ao mesmo tempo, útil nas suas relações com os consumidores e fornecedores.
a sistematização da contabilidade estava a caminho. Também as artes e a ciência se desenvolviam. O mundo deixava a idade das trevas. Era o Renascimento. E com ele a figura de Luca Pacioli, frade franciscano, autor de uma obra que expõe o método das partidas dobradas, princípio contábil, segundo o qual todo lançamento a crédito numa conta faz com que surja outra conta, onde é registrada a mesma importância a débito. Agora estamos no ano de 1500. Era descoberto o Brasil. E com a instituição do governo geral, chegaram os provedores da fazenda, que acumulavam este cargo com o de contador. Eram os nossos primeiros colegas em solo brasileiro. Com o desenvolvimento da colônia, cartas régias passaram a regulamentar os princípios contábeis e instituíam cargos e funções na administração fazendária. Em Portugal, em 1770, foi baixada a lei que regulamentava o exercício da profissão contábil. E a partir da vinda da família real para o Brasil, iniciava-se o ensino contábil em terras brasileiras com a instalação em 1810 da Aula de Comércio da Corte. A partir daí, novas escolas eram fundadas, disseminando o ensino e desenvolvendo normas e métodos. A mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil que se tem notícia no Brasil é a Associação dos Guarda-Livros da Corte, fundada em 18 de abril de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. A classe contábil se organizava. Muito bem. Como vocês puderam ver no vídeo, contabilidade, então, ela data de muitos anos, mais de 3.000 anos antes de Cristo, como vocês viram, e tem como obra principal a obra de Frei Luca Pacioli, que, como vocês viram, foi um tratado de matemática, geografia também, como vocês têm no slide, inclusive, né, o nome do tratado, Suma de Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporcionalità. Todos os dois termos diz respeito à questão de proporcionalidade, que é tratada hoje na área de estatística, né? Esse tratado, escrito pelo Frei, ele instituiu o método das partidas dobradas, beleza? O pessoal de Ituiutaba, um abraço a todos, boa noite para vocês aí de Ituiutaba, valeu pela participação. Professor Regis, as normas de contabilidade impostas pelo CRC têm suas atualizações feitas a cada ano? Comente sobre o papel do contador e sua filiação ao CRC. Olha, primeiramente, a atualização das normas de contabilidade se dá de acordo com a necessidade de adequação dessa norma a uma nova realidade empresarial, a uma nova realidade jurídica, tá certo? Como a que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, por um processo muito grande de transformação que se dá por meio da internacionalização da contabilidade. Então, a contabilidade brasileira, ela está se adequando às normas internacionais. E aí nós temos, por meio dos comitês técnicos, denominados como CPCs, a atualização de várias normas contábeis. Mas ela não necessariamente eu tenho um período de atualização fixo. Eu sempre estou me adequando à nova realidade social e econômica. Com relação ao contador, a sua filiação ao CRC, nós vamos ter uma aula atividade depois da nossa aula que fala exatamente do profissional contábil e da necessidade de registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então nós temos os conselhos das profissões, né? CRM, CRO, Conselho Regional de Administração, que é o caso de vocês, e nós temos o caso da contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, que é quem habilita, por meio de um registro técnico, o contador a exercer a sua profissão. Beleza? Valeu, pessoal de Ituiutaba, pela participação. Continuemos, vamos lá.
A contabilidade, ela tem como objeto, lembrando que objeto pode ser traduzido como com aquilo que ela trabalha, né? Seu objeto de trabalho. Então, a contabilidade tem como objeto de trabalho o patrimônio. Este é o principal elemento com o qual a contabilidade trabalha. Patrimônio pertencente a quem? Às entidades. Essas entidades, elas possuem patrimônio. Por exemplo, você, eu, possuímos patrimônio. E esse patrimônio precisa ser controlado. E é a contabilidade, então, que faz esse controle. Ok? Muito bem. A sua principal finalidade, portanto, é o acompanhamento das atividades da organização, fazendo o registro dos fatos contábeis e, dessa forma, permitindo que nós controlemos o patrimônio das entidades, tá ok? Também é finalidade da contabilidade contribuir para o planejamento, que é o conjunto de linhas de ação e a maneira que se estabeleceu para que essas linhas de ação sejam executadas em prol dos objetivos. Esse conceito é o conceito que vem da administração, o conceito que vem da área que vocês estudam, né? Então, a contabilidade, ela contribui também com este aspecto. Por quê? Como eu falei para vocês no início da aula, como ela faz o registro dos fatos contábeis, como ela faz o controle do patrimônio, toda vez que eu preciso planejar também é trazer uma situação futura para o presente, não é? Toda vez que eu preciso fazer isso, eu preciso de um instrumento, de algo concreto. E o que é este algo concreto que eu posso me utilizar para dar apoio, para dar subsídio a essas previsões? É a demonstração contábil. Então é a demonstração que mostra como está meu patrimônio, é a demonstração que mostra como está o meu resultado. Então a contabilidade produz essas demonstrações e o administrador, de posse desses demonstrativos, vai executar então o planejamento, o estratégico, o operacional, o tático das empresas. Tá ok? Então por isso que a contabilidade ela está intrinsecamente ligada com o processo administrativo. Beleza? Continuamos, vamos lá. A contabilidade tem como conceito ser a ciência, então vejam que a contabilidade é uma ciência que estuda a formação e variação do patrimônio. Então a ciência que estuda a formação e a variação do patrimônio. Também é conhecida como a ciência que estuda, registra, controla o patrimônio das entidades. Importante informação, ó, tanto as entidades lucrativas, certo? Como as entidades não lucrativas, aquelas que possuem função social, também precisam da contabilidade. Além disso, a contabilidade também pode ser considerada como um instrumento de informações para a tomada de decisões dentro e fora da empresa, tá certo? Dentro e fora da empresa, por quê? Porque eu tenho tanto usuários internos como usuários externos da contabilidade. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. O governo precisa da informação contábil para quê? Para que ele saiba se a arrecadação de impostos que está sendo feita está de acordo com a legislação, tá certo? Então o governo utiliza-se dela para arrecadar impostos e torná-la obrigatória para a maioria das empresas, tá certo? Então digamos que esse é o conceito geral da contabilidade, beleza? Enquanto isso, o pessoal de Penápolis participando aqui da aula. Um abraço a todos aí de Penápolis. Professor, com dados precisos,
produz informações importantes para o processo de decisões. Bacana essa frase, hein? Isso mesmo. De certa forma, seriam bons parceiros, contadores e administradores. Olha, eu até diria que não seriam, eles são efetivamente bons parceiros, tá? Em sua opinião, por que será que existe um certo ranço de competitividade entre esses formandos? Olha, eu concordo em parte com a posição de vocês, né? Na verdade, esse ranço, ele é uma grande perda de tempo, na minha opinião, né? Já que vocês pediram. Por quê? Porque ambos, tanto o contador como o administrador de empresas, trabalharão em áreas distintas no contexto das organizações. Por quê? Porque quando nós trabalhamos em uma organização e temos o conhecimento que advém da administração, nós vamos exercer o papel de administradores, sendo que a parte de controle, a parte de estruturação do patrimônio será feita pela contabilidade com os conhecimentos advindos da ciência contábil. Não tem que haver qualquer tipo de disputa de mercado, como vocês estão citando, porque é uma grande bobagem, uma grande perda de tempo. Vou dizer mais, se nós formos olhar pelo lado da competição de mercado, então nós teríamos que ter medo dos engenheiros também. Por quê? Vocês sabiam que grandes gestores de grandes multinacionais, até a nível de presidente das empresas, são da área de engenharia. Aí você vai me perguntar, mas por que se ele não foi formado em administração? Porque os conhecimentos da engenharia, a questão da racionalidade que a engenharia envolve, os cálculos lógicos, os cálculos racionais, são muito bem vistos pela administração moderna. Então, nós temos administradores, contadores, engenheiros, nós temos empresas que são geridas por médicos, né? Então, toda área tem a sua importância e o seu rol de conhecimentos. Fechando a minha opinião, vocês sabem qual é o grande diferencial, né, que um ou outro terá no mercado? É o não comodismo do profissional. Cada profissional deve defender o seu mercado sendo o melhor naquilo que faz. Como vocês estão, obviamente, fazendo, né, ao se prepararem num curso de bacharelado em administração e estudando aqui a disciplina de ciências contábeis, tá? Estão de parabéns. Vamos lá, continuando, próximo slide. Conceitos de contabilidade. A contabilidade como ferramenta, olha só, ferramenta de gestão. Então ela pode apoiar e deve apoiar os gestores organizacionais dando suporte informacional. Como vocês muito bem colocaram ainda há pouco, né? A palavra-chave de tudo isso que nós estamos discutindo é informação, certo? A busca de informação ela é constante. E hoje em dia, a informação ela está mais fácil, ela está mais acessível aos gestores. E se ela está mais fácil e mais acessível aos gestores, então qual é o diferencial? Se todos têm informações, não é? O diferencial está justamente na forma com que você vai trabalhar essas informações. E é aí que eu volto ao nosso conceito da contabilidade, né? Ela é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades. Mas o produto final, mais importante, é a informação sobre esse patrimônio, que obviamente em parceria, gostei bastante desse termo que vocês utilizaram, em parceria, contador, administrador, engenheiro e todos da empresa vão usar essa informação da melhor forma, traduzindo isso em um planejamento e numa execução eficaz. Em prol do quê? Dos objetivos da organização. Beleza? Continuamos, vamos lá. A contabilidade, ela pode também ser entendida como um sistema de informação, não em termos tecnológicos. Eu não estou dizendo aqui que a contabilidade ela é um sistema tecnológico de informação, porque ela se usa, na verdade, da tecnologia para exercer o seu papel, né? De qualquer forma, ela pode ser entendida como um sistema de informação que objetiva, então, o controle patrimonial das entidades.
Palavras importantes aqui: sistema informacional, portanto gera informação, controle patrimonial. Sempre lembrando que a contabilidade está atrelada ao patrimônio, usando-se desse patrimônio como seu objeto. A gente pode aqui ampliar essa visão do objeto da contabilidade, dizendo que esse patrimônio pertence às entidades, como nós falamos ainda há pouco, mas essas entidades, elas podem ser pessoas físicas, como também podem ser pessoas jurídicas. Então, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas são possuidoras de patrimônio, e se são possuidoras de patrimônio, são usuários da contabilidade. Aí você vai me dizer assim: professor Regis, mas a pessoa física não tem contabilidade. Olha, na verdade, quando nós falamos em controle patrimonial, a legislação não exige que a pessoa física ela tenha uma contabilidade escriturada. Mas se você for para pensar, pessoas que possuem o mínimo de planejamento, elas acabam fazendo um controle contábil de suas contas. É um fluxo de caixa, é um controle de entradas e saídas de recursos, é um controle de projeção de entradas e saídas futuras. Ele acaba de uma forma ou de outra fazendo a contabilidade. Não é oficial, porque a legislação não exige, mas há sim um controle patrimonial importante. Outro exemplo é o que nós estamos fazendo agora, exatamente nesse mês de abril, até o dia 30, certo? Então, essa semana se encerrando, todas as pessoas físicas que se enquadram como pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda estão prestando contas com o fisco. Essa prestação de contas com o fisco, que envolve a declaração de rendas, que envolve a declaração de pagamentos dedutíveis, que envolve a declaração de bens e a variação patrimonial, é uma contabilidade que nós, pessoas físicas, fazemos perante o fisco. Tá ok? Mais um exemplo. E as pessoas jurídicas, aí essas são obrigadas por lei a terem a contabilidade. Enquanto isso, aqui o pessoal de Teixeira de Freitas, participando aqui. Um abraço a todos de Teixeira de Freitas. Professor, a contabilidade é quem controla a saúde fiscal da empresa. Porém, percebemos que as micro e pequenas empresas não utilizam desta tão importante ferramenta para a gestão. Qual o papel do administrador para colocar em prática essa ferramenta? Sabemos que esta é uma das áreas da gestão que poderá levar a empresa à falência. Poderia comentar? Claro, é muito pertinente com o que nós estamos falando. Valeu, pessoal de Teixeira de Freitas. É o seguinte, primeiramente, realmente as empresas de menor porte, tanto as micro como as empresas de pequeno porte, elas possuem muitas vezes um problema de competitividade muito sério. Por quê? Porque elas acabam disputando o mercado com pessoas que não se formalizam enquanto pessoas jurídicas e acabam, por não se formalizarem, não controlarem adequadamente os seus custos, não emitirem nota fiscal, enfim, não contribuindo para o fisco como deveriam. Isso tem impacto, sim, na competitividade. Isso acaba pressionando essas empresas a irem para a informalidade também. Certo? Isto não é correto. As empresas deveriam fazer um controle eficaz da sua área fiscal, como vocês muito bem citaram, mas nós entendemos também que a realidade ela acaba sendo outra, em virtude dessa pressão da informalidade. Bem, esse é o fato, é isso que realmente acontece. Não é o que deveria e não é o que nós, enquanto gestores profissionais, contadores profissionais, devemos incentivar para as empresas. Ao contrário, nós devemos incentivar que as empresas tenham um controle rigoroso de suas contas e também faça o controle efetivo dos seus tributos. A última pergunta que vocês fizeram, como que a administração, como que o administrador pode contribuir? Ele deve fazer o seguinte: ajudar de forma contundente a empresa a se formalizar, ajudar de uma forma contundente a empresa a ter um bom planejamento tributário. E isso se faz em parceria com o contador.
Então, o contador mais o administrador vão pensar juntos em formas eficazes de se fazer uma tributação adequada e mantendo a competitividade da empresa, tá bom? Valeu, pessoal aí de Teixeira de Freitas. O pessoal de Ijuí, Rio Grande do Sul, um abraço a todos, valeu. Professor, podemos dizer que a contabilidade, além de sua obrigatoriedade para o fisco, deve ser vista como uma ferramenta gerencial e de tomada de decisão para o empresário? Perfeito, ótima afirmação de vocês e corretíssima. Nós não podemos, de forma alguma, olhar a contabilidade como um instrumento de controle fiscal apenas. O controle fiscal é sim uma das finalidades da contabilidade, porque se eu controlo o patrimônio, eu controlo todos os assuntos relativos ao patrimônio e o fiscal é um deles. Mas, ao contrário do que muita gente acaba pensando, não é essa a principal finalidade da contabilidade. Nós temos a contabilidade tributária que cuida especificamente disso. O mais importante é que a contabilidade contribua para a administração eficaz da empresa, fornecendo informações amplas, de uma forma bastante completa para quem toma as decisões dentro do contexto empresarial. Beleza? Valeu pela participação de todos. Vamos lá, próximo slide. Os objetivos, então, da contabilidade, vocês até citaram alguns deles na fala de vocês. Analisar, mensurar. Olha só, mensurar, gente, significa dar valor, tá? Mensurar é dar valor. Registrar, controlar o patrimônio, como nós falamos. E, principalmente, foi algo que vocês tocaram bastante aí na fala de vocês, fornecer constantemente informações sobre o patrimônio para os seus usuários. Quem são esses usuários? Nós vamos ter a oportunidade de discutir sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Por enquanto, nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco introdutório com uma atividade. Vamos lá. O objetivo da contabilidade é analisar, registrar e controlar o patrimônio da entidade, pessoa física ou pessoa jurídica. Por que vocês acham que é importante que essas entidades tenham uma contabilidade consistente? Por quê? Respondam, voltamos daqui a pouquinho. Boa atividade!
Muito bem, pessoal, estava com as nossas tutoras lá no chat. Parabéns pela participação, todos mandando as suas respostas. Uma participação bastante satisfatória, fico contente. Olha, nós temos muitas respostas, então eu vou selecionar algumas e à medida com que nós vamos fazendo as demais atividades, a gente vai falando dos demais polos, tá bom? Pessoal de Sapezal, um abraço a todos aí de Sapezal, valeu, hein? Todos os administradores e contadores precisam ser tomadores de decisões e precisam fazer a melhor escolha para que a empresa obtenha os melhores resultados possíveis ao longo de sua vida. Sapezal, parabéns, parabéns pela resposta de vocês. Temos mais? Pessoal de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, um abraço a todos aí do Rio Grande do Sul. Em resposta à questão, a aluna Bruna Pegoraro, abraço Bruna, valeu aí pela participação, entende que a contabilidade é para saber a constância dos seus bens, consistência, desculpe, dos seus bens, ter o controle das entradas e saídas dos recursos para a projeção dos futuros gastos. Muito bom, Bruna. Primeiro eu vejo o que está acontecendo na minha realidade, a consistência, depois eu projeto para o planejamento. Legal. Pessoal de Londrina, olha o pessoal aqui de Londrina, um abraço a todos, da Rua Niterói, né, participando. Além de saber a real situação administrativa financeira da empresa, uma contabilidade fidedigna serve para a tomada de decisões para o futuro, em que a empresa deve seguir. Muito bom também o pessoal aqui de Londrina. Então, primeiro, nós vemos a situação atual e depois projetamos essa situação para análise futura. Legal. Temos mais aqui. Bem, participaram vários polos, né, gente? Como o pessoal de Uruguaiana, que participou, um abraço a todos aí, também mandaram suas respostas. E vários outros polos que nós vamos falando à medida que nós vamos fazendo as demais atividades. Pessoal de Portão também, né? Também participando. Um grande abraço a todos. Vamos lá, próximo slide. Próximo slide traz para nós justamente os usuários. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que necessitam das informações geradas pela contabilidade. Então, olha só, pessoal, física e jurídica, todos são usuários. Agora, parte dessas pessoas são os chamados usuários internos e parte são chamados usuários externos. Por que são chamados de usuários internos e usuários externos? Porque os usuários internos, eles têm interesse nas informações para exercerem determinadas decisões. Como, por exemplo, um funcionário como, por exemplo, um sócio que participa, né? Um sócio participante da empresa. Ok? Um sócio participante. São exemplos de usuários internos da contabilidade. Agora, os usuários externos são aqueles que, embora não estejam dentro do contexto da organização, também se interessam pelas informações. Nós já citamos o governo, poderíamos citar aqui os bancos, poderíamos citar aqui fornecedores e demais usuários, tá bom? São todos importantíssimos para a contabilidade. Bem, nós vamos ver um vídeo agora que complementa essas informações, voltamos daqui a pouquinho. Bom vídeo a todos! Mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muita água correu, isto é, muitos anos se passaram. Vamos, então, para o século XX. Em 1905, os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo eram reconhecidos como oficiais. De lá para cá, observa-se uma história de lutas, com a fundação de associações profissionais, sindicatos e institutos.
Em todos estes organismos estava o fio condutor que levaria à criação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. Em 1924, realizava-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi enfático ao recomendar a aprovação de uma lei para regulamentar o exercício da profissão. Mas para chegar a este objetivo, foi preciso uma grande luta em que não faltaram idas e voltas de projetos que eram apresentados e não apreciados. Finalmente, o presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei nº 9.295/46, reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil. Devemos tudo isto à tenacidade de homens como o professor Francisco Dáurea, o professor Frederico Hermann, o senador João Lira, o professor Hilário Franco e outros que, com seu trabalho incansável, ajudaram a consolidar a profissão. O sistema CFC/CRC tem absoluta consciência do cumprimento de sua missão institucional, assegurar o exercício legal da profissão. Afinal, são 400 mil profissionais e 70 mil empresas de contabilidade em todo o território nacional. A capacitação e a valorização do contabilista, o fortalecimento de suas entidades representativas e a promoção do desenvolvimento contábil são objetivos perseguidos no dia a dia. Hoje, o sistema desfruta de credibilidade e prestígio político, sobretudo em razão do seu código de ética, da democratização da representatividade legal, com todos os conselhos regionais tendo assento no plenário, da elaboração das instruções técnicas contidas no acervo das normas brasileiras de contabilidade, da dotação de sedes próprias em todos os estados e disponibilização de meios e facilidade de mobilização de inteligências. A busca do autoconhecimento vem sendo alcançado com a promoção de encontros da classe com a própria classe, a exemplo dos congressos brasileiros de contabilidade, lançando luzes sobre o futuro do fazer contábil adotado no Brasil. E daí em diante, segue concretizando uma a uma cada conquista, na sua inarredável determinação de construir um futuro sempre melhor para a classe contábil, para o bem da sociedade brasileira em sintonia com a humanidade. Muito bem, nós vimos pelo vídeo, né, mais uma etapa da história da contabilidade e foi citado no vídeo justamente a questão do registro contábil, que houve uma pergunta ainda há pouco sobre isto, né? Eu disse, olha, mais à frente a gente vai estar falando sobre essa questão do registro, que é que nós vimos aí na estrutura do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e dos CRCs, que estão presentes em cada um dos estados brasileiros. E pertinente a esta pergunta, nós temos o pessoal de Canarana. Um abraço a todos, valeu pela participação. O contador pode ser administrador, mas o administrador não pode ser contador. A aluna Cleice pede esclarecimentos. Olha, o que ocorre é o seguinte, cada área de atuação, ela possui prerrogativas. E as prerrogativas atribuídas ao contador, como vocês acabaram de ver no vídeo e também, né, você, Cleice, indica que para se exercer a contabilidade e assinar o balanço, e esse é o problema, porque para assinar um balanço, para dizer que as contas estão corretas, somente aquele que fez as contas, somente aquele que registrou as contas é que vai poder dar este
este aval, né, ao final das demonstrações. Por isso que o administrador, o engenheiro, o economista, eles não podem fazer contabilidade. Mas o contador, por sua vez, também não vai poder atuar na área do engenheiro, né? Não vai poder atuar na área de medicina. E também existe, como eu falei para vocês ainda há pouco, o mercado de administração está mais voltado para a gestão organizacional. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, aquele que quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, acaba não fazendo nada direito. Então, por isso que existe o administrador de empresas, que ele faz e trabalha especificamente com a gestão organizacional, deixando tarefas mais burocráticas, controles, para as demais áreas, né, responsáveis por isso, como é o caso da contabilidade. Então, o administrador, ele administra, o contador, ele faz o controle patrimonial, o engenheiro de produção cuida da produção, o gerente de marketing cuida do marketing, ou seja, cada profissional com a sua especificação. Beleza? Pessoal de Quilombo também participando aqui com a gente, valeu. Professor, o que diferencia a contabilidade pública da privada? Olha, a contabilidade pública, que é a voltada para os órgãos públicos, bem como para entidades que possuem capital público, ela é uma contabilidade que possui uma regulamentação à parte. Por exemplo, em órgão público, para se fazer uma compra, você precisa fazer uma cotação, um processo de licitação pública. E já na empresa privada você não precisa. Então a contabilidade pública vai tratar da licitação pública, sob o aspecto de registro dos resultados dessa licitação. A contabilidade vai contabilizar outro aspecto que é obrigatório na entidade pública, que é o orçamento público. No caso, o orçamento anual. A contabilidade vai registrar todas as operações de receitas, despesas e investimentos que estão imbuídos, né? Melhor dizendo, que estão inseridos, né, nesse orçamento, beleza? E a contabilidade privada, ela tem uma regulamentação também, porém, ela não tem algumas obrigatoriedades que a contabilidade pública, por ser pública, acaba tendo. Essa é a diferença, beleza? Obrigado aí, pessoal de Quilombo, que fez a observação e a pergunta. Olha, continuando, vamos lá, próximo slide, traz para nós o campo de atuação. Então, por força da lei, toda empresa, pessoa física, pessoa jurídica nesse caso, ela necessita de uma contabilidade. Então, toda pessoa jurídica necessita de uma contabilidade. O Código Civil, no Código Civil brasileiro, ele impõe a responsabilidade solidária entre o contador e o empresário, né? Inclusive, nós tínhamos uma pergunta sobre essa questão, eu tinha visto ali com as nossas tutoras, e tinha uma pergunta justamente sobre isso, né? Por que o contador, ele responde de forma solidária com o empresário, no caso? Então, já vou aproveitar e fazer também, dar a resposta, né, para vocês. Olha, o contador, ele, voltando um pouquinho, né, ele assina os demonstrativos. Ele é a pessoa responsável pelo registro dos fatos. E as normas contábeis dizem que ele só pode registrar se ele tiver documentos idôneos para fazer o registro, se ele tiver certeza de que o fato ele realmente aconteceu, e ele se usa da base documental para chegar a essa conclusão. O contador, ele deve fazer a escrituração de acordo com as normas contábeis no que se refere ao que ele estará evidenciando de informação para o usuário externo. Então acaba que ele, por ter tantas normas, ele deveria exercer o seu papel também de uma forma ética, moral, fidedigna e dar a garantia para os usuários da informação de que aquilo está certo. Por isso que, em muitos casos, ele acaba respondendo de forma solidária. Solidária significa junto com o empresário pelas informações evidenciadas no balanço, tá bom? Se a gente ver os escândalos que nós estamos acompanhando atualmente no país, como o da Petrobras, por exemplo, tenho certeza de que o contador,
e os demais responsáveis pela publicação do balanço, eles assim estão tomando muito cuidado com aquilo que vão evidenciar, por isso demorou tanto para se fazer evidenciação, porque dependendo da informação que eles colocarem a público, eles podem ser responsabilizados por levar as pessoas a tomarem decisões equivocadas, eles podem ser responsabilizados por não demonstrar adequadamente o patrimônio, entre outros aspectos, tá bom? Então, muito importante que o contador ele faça o seu trabalho com esmero e com muito cuidado, porque sim, ele responde solidariamente com o empresário, tá ok? Continuando, vamos lá. Contabilidade, ela atua nas diversas áreas empresariais, né? Como as três principais áreas aqui, ó. Comércio, por meio de uma contabilidade que se chama contabilidade comercial, ou seja, contabilidade voltada para empresas comerciais. A indústria, ou seja, contabilidade voltada para a indústria denominada de industrial. E a contabilidade de serviços, ou seja, contabilidade para prestadoras de serviços. Então vejam que cada contabilidade, cada uma, ela atende a uma área específica de atuação das organizações. A contabilidade, então, ela trabalha de uma forma muito pontual, atendendo às características de cada tipo de empresa, tá ok? Por isso que está aí a palavra específicas. E o profissional que exerce a função de contador, ele é denominado de contabilista, tá certo? Denominado de contabilista, ele pode ser classificado basicamente nessas duas categorias. Então ele pode ser técnico em contabilidade, formação de ensino médio, segundo grau, certo? Ou ele pode ser contador, formação de ensino superior, terceiro grau, bacharelado. Então assim como vocês estão fazendo bacharelado em administração de empresas, o contador faz bacharelado em ciências contábeis, tá certo? E é exclusivo do contador, só o contador pode exercer algumas atividades do tipo auditoria nas demonstrações contábeis, perícia judicial envolvendo informações patrimoniais e ensino acadêmico da área contábil, né? Especificamente da área contábil. Então, é só o contador que pode exercer esses papéis, beleza? Bem, nós vimos aí os usuários, vimos as áreas, vocês viram o vídeo ainda há pouco, que trouxe muita informação. Nós vamos agora fazer uma atividade, fechando o segundo bloco da nossa aula. Vejamos lá. Existiria, né, melhor dizendo, uma área mais importante na qual a contabilidade atua? Ou ela é importante em qualquer área que nós citamos aqui para vocês? O que vocês acham? Dá uma pensadinha e nos mandem as respostas. Boa atividade!
Muito bom, gente. Parabéns pela participação lá no chat. Gostei muito das respostas que vocês estão colocando. É uma pena, né, que não dá para ler de todos. Nós estamos com mais de 200 polos participando simultaneamente da aula. Então são muitas respostas. Então o que a gente faz? A gente seleciona algumas, tá bom? E citamos aí a cada atividade o nome dos polos participantes, tá bom? Desculpem a gente não conseguir falar de todo mundo, mas assim, já parabenizo a todos pela participação. Tá muito bacana, legal? Olha, temos uma resposta aqui do pessoal de Gurupi, Tocantins. Um abraço a todos aí, obrigado pela participação, né? Contabilidade é importante para todas as áreas citadas. Desde uma banca de frutas até uma multinacional precisa ter uma contabilidade. Parabéns, gostei bastante da resposta de vocês. Olha, também uma outra resposta aqui do pessoal de Esplanada. Também nos colocaram assim: professor, a contabilidade é importante em todas as áreas, desde quando utilizada com lisura. Muito boa a observação do pessoal de Esplanada. Parabéns. Olha, gente, participaram muitos outros polos. Vou citar alguns aqui, ó. Pessoal de Ilhéus, na Bahia, o pessoal de Sapezal, no Mato Grosso, um abraço para vocês. Pessoal de Ubá, Minas Gerais, também mandaram respostas. São Mateus, Espírito Santo. Pessoal de Ji-Paraná, um abraço a todos aí de Ji-Paraná. Esperantina, no Piauí, um abraço para vocês também. E NNN outros polos que a gente vai falando aí nas demais atividades. Combinado? Vamos lá, próximo slide. Traz para nós a área de atuação do contador e o processo contábil. Olha, gente, isso é muito importante. Duas coisas que eu gosto sempre de destacar, né? Entendermos a questão do processo contábil, tá certo? Entendermos a área na qual o contador atua. E o terceiro, que a gente vai ver mais para o final da nossa aula, que é a estruturação do patrimônio, tá bom? Então, 3 aspectos assim fundamentais. Olha, segundo o professor Marion, um dos escritores aí mais renomados da nossa área, ele fala que o processo contábil e a contabilidade atua fazendo primeiramente o que nós denominamos de coleta de dados. Essa coleta de dados, gente, sabe o que é? Então deixa eu explicar aqui de uma forma mais simplificada. Vamos imaginar aqui que hoje eu e vocês estamos abrindo uma empresa. Tudo bem? Eu e vocês somos sócios de uma empresa. E vamos combinar o seguinte: nós vamos fazer a nossa empresa com um capital social no valor de 100 mil reais, combinado? E assim, como nós somos em muita gente, a gente vai fazer um capital, de uma forma aqui didática, de R$1 cada um de nós. Então nós vamos assim nos unir e vamos dar R$1 de capital de cada um de nós como sócios para constituir a empresa. O que acontece? Então nós vamos fazer, por exemplo, um capital de 20 mil reais. Então 20 mil pessoas unidas para abrir uma empresa. Lógico que é um exemplo aqui didático, né? Então tá, eu vou lançar mão de R$1 e vou entregar para quem? Para quem eu entrego esse R$1? É para a empresa que nós estamos constituindo, que na verdade é uma terceira pessoa. Então eu sou uma pessoa, vocês são outras pessoas, existe uma terceira pessoa, por isso que é chamada de pessoa jurídica, porque ela é constituída a partir de um instrumento jurídico, que é o contrato social, tá certo? Esse contrato social vai dizer, olha, Regis Garcia, brasileiro, casado, residente domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, portador do RG e CPF, entrega neste ato R$1 da parte dele na sociedade. Aí qualifica o segundo, né? José Antônio da Silva,
brasileiro, solteiro, residente domiciliado na cidade de Ubá, certo? Portador do RG e CPF e tal, ele integraliza R$1 neste ato. Esse integraliza, das 20 mil pessoas que estão constituindo esta empresa, vai parar no caixa desta empresa, tá certo? Muito bem. O instrumento, o documento que comprova essa operação é o contrato social, contrato da sociedade, que se chama contrato social. O que acontece? A contabilidade, desde esse primeiro passo que os sócios dão, já começa a fazer o registro contábil. Então, a coleta de dados é isso. Eu me informar sobre o que está acontecendo e aí fazer o devido registro, tá certo? Essa é a primeira etapa que o professor Marion coloca ali para nós. Já vamos ver a segunda, mas antes, o pessoal de Teixeira de Freitas, mais uma vez participando com a gente. Professor, hoje o contador é responsável pelas informações contábeis e fiscais das empresas. Caso este não informe dentro dos prazos estipulados em lei, será penalizado com multa e a empresa em que não apresentar essas obrigações. Então, a empresa que não apresentar essas obrigações terá multa. Até que ponto o contador é responsável financeiramente por este ato? Olha, pessoal de Teixeira de Freitas, ocorre o seguinte: se a falha pela não entrega foi uma omissão, uma falha pessoal do contador, algumas empresas, por regimento, por regulamento, por norma, dizem que o funcionário que gerar qualquer tipo de dano para a empresa terá que ressarcir a empresa do valor. Se houver essa norma, se houver esse regulamento, o contador efetua sim o pagamento da multa, né? Se caso a multa for por omissão dele enquanto contador, tá bom? Agora, em empresas que não há o regulamento, não há regulamentação, na verdade, quem vai arcar com esse prejuízo é a empresa e não o contador. E aí a empresa toma as decisões que julgar necessárias, tá ok? Muito bem, vamos lá para a segunda etapa agora. Vamos lá? Registro. Então, primeiramente, nós levantamos os dados, agora nós registramos os dados e pedimos para o sistema processar. Esse registro dos dados, embora não seja a aula de hoje a de registro, só adiantando para vocês algumas coisas, nós não falamos que cada um que deu R$1 para essa empresa vai colocar o seu dinheirinho no caixa da empresa? Então, obviamente, o registro vai envolver um caixa e o registro vai envolver a origem desse dinheiro, que é o capital social, tá bom? Só assim para a gente começar a entender que primeiro eu levanto os dados, depois eu registro esses dados. Onde? Nas contas. A gente vai ver isso na aula que vem, inclusive. E depois disso, tá aqui, ó. Depois disso, nós temos os relatórios contábeis. Temos os relatórios contábeis, tá? Esses relatórios é o produto gerado por esse registro. Então, eu posso ter aqui o balanço patrimonial, eu posso ter aqui a demonstração do resultado do exercício, eu posso ter aqui a demonstração das mutações do patrimônio líquido, eu posso ter aqui o balancete, né? Balancete de verificação, que aí nós vamos ver lá na nossa última aula, enfim. Eu posso evidenciar aí todas as demonstrações. E essas demonstrações servem para os usuários, que é o que a gente falou ainda há pouco. Então, a administração da empresa é a primeira interessada nessas informações, a gente já destacou isso bastante aqui. Os investidores que pretendem colocar dinheiro na empresa, os bancos que pretendem emprestar dinheiro para as empresas, o governo que quer saber se elas estão recolhendo adequadamente os seus tributos e outros interessados na informação contábil para tomar decisões, tá ok? Olha, um aspecto importante, quando nós falamos agora desses usuários, vocês devem
estar acompanhando que a Petrobras divulgou esta semana passada o seu balanço, certo? Que estava atrasada a divulgação em virtude de que ainda estava sendo feita a avaliação dos ativos da Petrobras e o reconhecimento dos problemas que ela, infelizmente, está apresentando relacionados a desvio de recursos. Muito bem, finalmente a Petrobras divulgou o seu balanço, como vocês devem ter acompanhado aí pela mídia. Como ela é uma empresa de capital aberto, ela é obrigada a submeter o seu balanço para auditores. E esse processo de auditoria feito pelos auditores é o que garante que essas demonstrações são ou representam a realidade patrimonial da própria Petrobras. Vocês devem ter percebido que o mercado reagiu a essas informações e até positivamente. As ações voltaram a crescer de uma forma tímida, mas cresceram. Por quê? Porque finalmente se sabe, pelo menos em termos contábeis, qual é o patrimônio real da entidade. Isso serve para nós entendermos o quão importante é acompanharmos o patrimônio das entidades e o quão importantes são as demonstrações contábeis para os usuários, tanto os internos e, neste caso, para os externos, né? Os investidores externos e também para bancos que fornecem crédito para a Petrobras, beleza? Então serve aí como um exemplo prático disso que nós estamos falando na aula de hoje, beleza? Vamos lá, próximo slide. E o patrimônio, gente, o que seria o patrimônio? O patrimônio, ele seria a apreciação, ele é um conjunto de contas que permitem a apreciação econômica do valor da empresa. Ele tem que contemplar tudo que possa ser mensurado, ou seja, eu tenho que ser capaz de dar valor, e ele tem o aspecto qualitativo e quantitativo expresso no patrimônio, expresso, né, pela contabilidade. Em suma, o patrimônio é o conjunto de bens, de direitos e de obrigações. Bens, direitos e obrigações. Tá ok? Bem, vamos imaginar que uma empresa, aquela empresa que nós abrimos, ela está agora no momento zero. Então ela não tem caixa, ela não tem banco, ela não tem nada. O momento 1 é quando nós colocamos o dinheiro nessa empresa. Então o caixa, que era zero, agora que os 20 mil sócios colocaram R$1, passou então a ter um valor de R$20 mil. O que o caixa é para a empresa? Um bem. Entenderam? É um bem. Dinheiro é bem. Veículo é um bem. Terrenos, um bem. Estoques, um bem. À medida com que eu vendo os meus elementos a receber, eu vou ter direitos a receber. E à medida com que eu compre elementos a prazo, eu passo a ter obrigações para com terceiros. Então, olha, bens, direitos e obrigações é o que compõe o meu patrimônio. Tá ok? Vamos ver no próximo slide isso de uma forma mais estruturada. Ó, como que a gente identifica cada um deles, né? Cada um desses itens aqui. Então, o bem, basicamente, são itens que eu tenho para uso, também itens que nós contabilizamos, ou seja, registramos como ativos. Então, quando vocês ouvirem falar, olha, ativo, eu ativei um bem, eu registrei na contabilidade um bem, algo que eu tenho para uso. Veículo, terreno, estoque, o meu dinheiro que eu uso, etc. Tá? O direito é aquilo que eu tenho a receber de terceiros. Então, duplicatas a receber, contas a receber, certo? Enquanto que a obrigação é o contrário, é o que eu tenho a pagar para terceiros. Então, fornecedores que eu devo, salários a pagar, duplicatas a pagar, aluguéis a pagar, entre outros, tá bom? Então, o patrimônio compreende esses três elementos. Agora,
patrimônio, a gente fala assim, patrimônio, ele é um valor bruto, certo? Por quê? Porque eu contemplo tudo que possa se encaixar ali em bens, direitos e obrigações. Mas o que interessa para nós que possuímos um patrimônio é o líquido. O que sobra em termos líquidos. Então suponhamos que eu tenho uma bicicleta de R$5.000 e eu tenho um veículo de R$15.000, eu posso dizer meu patrimônio é de R$20.000. Tudo bem? Suponhamos que eu tenha a receber da empresa para a qual eu trabalho mais R$10.000. Então eu tenho 5.000 de bicicleta, que é um bem, 15.000 de um veículo, que é um bem, e eu tenho 10.000 a receber, que é um direito. Opa, quanto é meu patrimônio agora? 20.000 mais 10, 30.000. Agora, e se eu disser para vocês, olha, a bicicleta eu não paguei nenhuma prestação ainda. Eu devo todos os 5.000 dela. Opa, surgiu aí também a obrigação. Então, como ficaria meu patrimônio agora? 5.000 em bicicleta, 15.000 em veículos, 10.000 a receber, que dá um total de 30.000, menos 5.000 que eu devo. Obrigações. Então, na verdade, o meu patrimônio líquido é a diferença entre os bens menos as obrigações. Entre os direitos mais os bens menos as obrigações. Isso dá o meu patrimônio líquido, que nesse exemplo, 30.000 menos os 5 que eu devo, o meu patrimônio líquido verdadeiro é só R$25.000. Vamos ver isso no próximo slide? Olha aí. O patrimônio líquido, ele é a riqueza líquida que a empresa possui, ou que a entidade possui. A riqueza líquida é o que sobra. Então, o patrimônio líquido você sempre vai encontrar a partir dessa equação, ó, a soma de todos os seus bens, mais todos os seus direitos, menos todas as suas obrigações, tá bom? É assim que nós encontramos o patrimônio líquido. E aí? E aí que nós precisamos entender isso por meio de números. Eu sei que não é todo mundo que gosta de números, mas vou dizer uma coisa para vocês, né? Então, esse finalzinho da aula de hoje, a aula que vem, a outra aula, nós sempre vamos ter contatos com números, tá bom? Mas eu prometo que vou explicar assim da melhor forma para vocês, tentar ser bem didático. Por isso que nós vamos fazer a atividade, essa primeira atividade usando números juntos, tá bom? Vamos lá, vamos projetar a nossa atividade. Olha só, vamos imaginar que nós temos uma lista de contas, ó, estoques, dinheiro em caixa, empréstimos e assim sucessivamente, cada uma com o seu respectivo valor. O estoque de 25.000, a pergunta que nós fazemos sempre para poder responder a essa atividade, responder ao nosso questionamento é o seguinte. Então, vamos lá. Ó. Quais são bens, quais seriam direitos e quais seriam obrigações nessa lista? Bem, e se eu sei quais são os bens, quais são os direitos e quais são as obrigações, eu acabei de encontrar, pela diferença, né, bens mais direitos menos obrigações, eu acabei de encontrar o meu patrimônio líquido. Então, voltamos na nossa lista e vamos lá. Pessoal, estoques. Estoques são bens, direitos ou obrigações? Isto são bens. Vamos pôr um Bzinho aqui, tudo bem? Então, são bens. Legal. Pessoal, dinheiro em caixa. São bens, direitos ou obrigações? Dinheiro em caixa. É um bem, né, gente? Está aqui, ó. Também, igual estoque, é um bem. Eu tenho para usar. Pessoal, empréstimos a receber. Emprestei para alguém, esse alguém está me devendo. É um bem, é um direito ou é uma obrigação, gente? Opa! Surgiu agora um direito. É um direito.
Salários a pagar. Salários a pagar. Eu estou devendo para o meu funcionário. É um bem, um direito ou uma obrigação? Opa! Obrigação neste caso, um ozinho. Edifícios. Edifícios são bens que eu me utilizo, para operar, para funcionar. Os meus computadores, igualmente, né? São bens que eu me utilizo para operar. Gente, o software. Opa, o software, embora sejam intangíveis, eles também são bens que eu preciso para operar. E o fundo de garantia a pagar? Opa, se é a pagar, é uma obrigação. Olha só que maravilha, né? Gente, se eu classifiquei corretamente, então eu tenho, ó, bens, 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 bens e bens, tá certo? Que eu vou classificar como bens. E direitos, direitos, um direito apenas e duas obrigações, ó, salários a pagar e FGTS a pagar. Então, como que nós organizamos essas informações? Então, na aula que vem, a gente vai trabalhar com escrituração contábil. Daí a gente vai entender a organização dessas informações. Mas assim, só dando digamos que um tira-gosto de como essas informações são estruturadas, agora que a gente já sabe classificar em bens, direitos e obrigações, vamos ver aí o próximo slide. Está aí, ó. Próximo slide. Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar as nossas informações. Os bens e os direitos, que são positivos, eles ficam em um grupo que se chama ativo. Tudo bem? Enquanto que as obrigações, que na nossa equação patrimonial é um elemento negativo, ela fica no passivo. Tá bom? E aí, a soma do ativo menos esse passivo, ele vai ser o igual, que é o nosso patrimônio líquido. Essa é a nossa estrutura patrimonial. Claro que a gente vai ver com mais detalhe na aula que vem. Vamos ver como os valores que a gente acabou de classificar ficariam, né? Vamos imaginar, ó, os bens e direitos, ó, caixa, bancos, mercadorias, estoques, né? Móveis e utensílios, são todos bens, por isso ficam no ativo. Se eu tivesse aqui direitos, mesma coisa, ó, direitos ficam no ativo. Agora aqui no passivo, ó, fornecedores ficam no passivo, porque são dívidas. Empréstimos bancários também ficam no passivo, porque são dívidas. E o patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, eles ficam aqui do lado do passivo. Ah, professor, por que o patrimônio líquido fica do lado do passivo? Exatamente isso que a gente verá na nossa próxima aula, tá bom? Exatamente, a gente parte desse conceito para a próxima aula. Hoje, o mais importante é que a gente saiba classificar bens, direitos e obrigações. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa nossa primeira aula. Eu vou deixar vocês com mais um conteúdo, que é um vídeo final. Lembrem-se, esse vídeo final é conteúdo de aula, então acompanhem até o finalzinho e eu já vou me preparando para o nosso chat daqui a pouco. Bom vídeo a todos, uma boa semana, nos vemos agora no chat. Tchau, tchau! A impressão de uma pessoa leiga é que a legislação e as normas tributárias mudam o tempo todo. A velocidade dessas mudanças pode dar um nó na cabeça de qualquer um. É nessas horas que um bom contador pode fazer a diferença. Mas qual o papel desse profissional? Sobre esse assunto eu converso agora com o contador Vicente Sevilha. Olá, Vicente. É um prazer. É necessário contador para abrir uma empresa? Então,
no processo de abertura, propriamente dito, não é necessário um contador. Existe um órgão muito bacana, que é o SEBRAE, gosto muito de falar do trabalho do SEBRAE. O SEBRAE faz este processo de abertura para as pessoas e, para isso, neste momento, você não precisa de um contador. Então, na hora da abertura, um contador não é necessário, independente do porte da empresa? Como eu te disse, no momento da abertura da empresa, você conseguiria fazer sem um contador. Depois, no momento em que as atividades da empresa começam a acontecer, e aí para os tamanhos maiores, quem está no lucro presumido ou quem está no lucro real, por exemplo, que são formatos um pouco maiores de empresas, aí é obrigatória a existência de um contador. Né? Mas para a abertura especificamente, você não precisa de um contador. Então, o contador ele só é obrigatório a partir do momento que a empresa começa a funcionar? Exatamente. O contador ele é opcional para que tipo de empresa? Então, isso é uma questão de ponto de vista, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, do meu ponto de vista, e aí não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, é porque é de fato importante, eu diria que o contador ele é fundamental em todas as situações. Desde aquele microempreendedor individual, que eu vou entender que é a menor formação jurídica possível para uma empresa, até uma sociedade anônima, todos precisam de um contador. O contador pode agregar muito valor, né? As pessoas normalmente enxergam o contador como aquela pessoa que executa o cálculo dos impostos e emite guias e tal, como uma função muito burocrática. Mas a função do contador é muito mais ampla do que esta daí. Esta eu diria que é a menor parcela do contador. Agora, do ponto de vista legal, as empresas que são optantes do simples e as empresas que são, como por exemplo o microempreendedor individual, eles têm um procedimento de contabilidade mais simplificado. E aí a necessidade de um contador é menor para estes casos. Mas é importantíssimo que sempre haja um contador. Eu recomendaria que ninguém tocasse um negócio sem o auxílio de um contador. Você disse que o trabalho do contador vai muito além da questão burocrática. Então, qual é o papel do contador? Então, de uma maneira geral, o contador é uma pessoa que pode colaborar com a empresa na gestão do negócio, né? Então, uma parte que talvez nem tenha tanto a ver com a gestão é a parte da apuração dos tributos, que todo mundo conhece muito bem. Mas, por exemplo, o contador faz os balanços. E quando eu tenho essa experiência prática, né? Quando você vai conversar com um empresário a respeito de balanço, normalmente a reação do empresário é até de torcer um pouco o nariz, porque ele se sente inseguro de lidar com aquela informação, é um tipo de relatório que a pessoa não está acostumada a ler e acaba achando que ela não tem condições. Então ele entende que aquele é um relatório, o empresário, né? Entende que aquilo é um relatório que ele não vai conseguir nunca entender. Mas o contador pode, mais do que gerar o relatório, ensinar aquele empresário a ler aquele relatório e a enxergar ali a realidade da empresa. Então, a partir da contabilidade, o empresário vai saber medir se o negócio dele vai indo bem ou não vai indo bem. É um instrumento muito poderoso. Eu conheço, Flávia, muitos empresários que cuidam da sua empresa olhando o saldo bancário. Então, a pessoa imagina que o negócio está indo bem quando tem dinheiro no banco, ou imagina que o negócio vai indo mal quando não tem dinheiro no banco. Isso é um grande erro, isso é uma grande armadilha, porque o fluxo de caixa da empresa não tem nada a ver com a lucratividade que ela tem. E olhando o banco, você não consegue enxergar a lucratividade de uma empresa. Vicente, como escolher o contador ideal? Olha, o melhor caminho para você escolher um bom contador é você consultar outros clientes que esse contador já tem. Então, eu recomendaria, de uma maneira geral, que sempre que um empresário está procurando um contador, ele peça que esse contador ofereça algumas referências e que ele converse com outros clientes deste contador para sentir como é o atendimento e como é que está sendo feita a entrega das obrigações que aquele contador vai precisar fazer. Este é um passo muito importante. O segundo passo é consultar o Conselho Regional de Contabilidade para saber se aquele profissional é habilitado ou se aquela empresa está devidamente habilitada também. Obrigada, Vicente. Continue no nosso portal e assista outras entrevistas em vídeo feitas exclusivamente para você. Até a próxima!